Olá, fique bem informado a partir de agora, ligado aqui na sua TV Sim. Está começando o Sim Notícias, edição desta segunda-feira. Veja os destaques de hoje. Família de jovem assassinado em Aracruz fez um protesto por justiça. Em Linhares, um rapaz de 18 anos foi preso por homicídio. Um acidente entre um carro e uma carreta matou uma pessoa e interditou a BR-101 em Soretama no final de semana. Incêndios em vegetação têm dado trabalho para órgãos de fiscalização em Linhares e região. Morreu no hospital um menino de 2 anos de idade que sofreu um acidente com churrasqueira em Pinheiros no final de semana. Direto de São Mateus, J. Barbosa tem as informações. Em Guaçuí, sul do estado, um homem morreu após um tiro acidental de espingarda. Samuel de Fraga tem os detalhes. Veja também um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora, aqui na TV Sim, esta é da Terra. A batida entre uma carreta e um carro de passeio matou uma pessoa e deixou outra ferida na BR-101 em Soretama neste final de semana. O trânsito ficou interditado durante a madrugada do último domingo. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 119 da rodovia BR-101 Norte em Soretama, na noite do último sábado. Com o impacto da batida, uma carreta pegou fogo e interditou a rodovia até amanhã deste domingo. Uma pessoa ainda não identificada morreu na hora. Outra pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital. Há relatos de que o condutor de um dos carros forçou uma ultrapassagem em local proibido. O trecho norte da rodovia BR-101 está entre os pontos com maior número de acidentes fatais do país. A rodovia, apesar de ser bem sinalizada e com pavimento em boas condições, é palco de inúmeras tragédias. Os mais de 200 quilômetros de pista da BR-101 Norte entre João Neiva e a divisa do Espírito Santo com a Bahia é de longas retas e trechos em que motoristas exageram na velocidade. Para o chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui da região, é preciso mais consciência por parte dos condutores. Durante o deslocamento, respeitar o limite de velocidade, respeitar também a sinalização, não utilizar bebidas alcoólicas, utilizar nas suas crianças dispositivos de retenção, cadeirinha, bebê conforto, assento de elevação, cinto de segurança, não ingerir bebidas alcoólicas de nenhuma espécie, não dirigir sob a influência de remédios ou de drogas. Às vezes a condição não recomenda essa condução nessa velocidade. A condição da pista, tempo chuvoso, pista molhada, algum obstáculo que foi colocado na pista. Inúmeras são as situações que vão indicar uma redução da marcha, uma tensão maior dos condutores, e eu peço essa atenção inclusive ao cruzar aí os municípios que cortam aí a rodovia federal. Nesses pontos há um conflito natural entre o fluxo local e o fluxo está simplesmente passando. É importante ter empatia, respeitar o direito de preferência, respeitar a sinalização, respeitar os semáforos que vão continuar funcionando para que não ocorram colisões transversais, atropelamentos de pedestres ou de ciclistas nesses locais. Também em Soretama, outras 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente. 3 pessoas ficaram feridas num acidente que aconteceu em Soretama. As informações dão conta de que o condutor do veículo, identificado como Bruno Antônio Pires, estava trafegando pela ES-358 em Patrimônio da Lagoa quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Dentro do carro estavam ainda a esposa do condutor e o filho dele. Os 3 ficaram feridos e foram levados para o hospital. E a semana começou com 150 vagas de emprego abertas somente no Cine aqui de Linhares. São oportunidades para quem possui níveis fundamental, médio e superior de ensino. Algumas vagas sequer exigem experiência. Os interessados devem procurar a agência do Cine local, portando CPF e RG, comprovante de residência e carteira de trabalho. Incêndios em vegetação têm sido constantes nas áreas urbanas e também rurais de Linhares. Órgãos de fiscalização têm intensificado as notificações e autuações na cidade e também na zona rural. Uma prática comum que gera muitos transtornos e riscos de incêndios de grandes proporções. Muita gente insiste em ignorar a lei, mas colocar fogo em restos de vegetação ou lixo é proibido pelo Código de Posturas do município de Linhares. Infelizmente ainda nós temos essa cultura, dentro do município de Linhares, que algumas pessoas, ao invés de fazer a limpeza, a capina dos seus lotes baldios, eles ateiam fogo. Ou muitas das vezes aquelas residências onde tem muita folhagem, por questões de limpeza dos quintais, as pessoas fazem um montinho ali de folhas e ateiam fogo também, que é proibido por lei.
Donos de terrenos urbanos são notificados pela Prefeitura a manterem seus lotes limpos, evitando o acúmulo de resíduos e risco de incêndio. Só neste ano, dezenas de proprietários foram fiscalizados. Uma vez que a gente flagra o fogo sendo ateado ali, a gente consegue fazer uma notificação ou até uma auto-infração. Uma vez que a gente não consegue alcançar esse infrator, a gente notifica o proprietário, mesmo porque fica difícil muitas das vezes as pessoas aterem um fogo no período noturno. Então a gente orienta os proprietários de lotes baldios no município de Linhares que façam regularmente a sua limpeza do seu lote, porque uma vez que foi constatado que foi ateado fogo, foi por falta de manutenção. E a gente notifica e futuramente a gente está multando essas pessoas. O crescimento imobiliário da cidade de Linhares exige uma fiscalização mais intensa do uso e ocupação do solo. As chamadas áreas de APP no perímetro urbano aqui da cidade, como é o caso da Linha Verde, aqui no bairro Lagoa do Meio, é uma dessas áreas que necessitam de um cuidado especial, de um acompanhamento permanente, sobretudo de um olhar especial por parte da população. A falta de chuvas eleva a incidência de focos de incêndios em grandes áreas no entorno da cidade de Linhares. Nesse caso, nas áreas rurais, a fiscalização é da Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem atuado, a fiscalização de posturas, a fiscalização municipal atua na área urbana, a gente atua na área rural e também o IDAF, também como um órgão estadual, também atua nessa questão de fiscalização dessas queimadas também. A legislação proíbe o uso de fogo em áreas rurais e prevê multa com valores altos para quem descumprir a lei. Pela legislação ambiental municipal, a multa ela é por fração ou hectare, Então, ou uma fração do hectare ou até mais de um hectare. Então, a gente gira em torno aí de hoje, a depender do impacto, em torno de R$50 mil uma multa por hectare, dependendo da área e da sensibilidade ambiental dessa área. Isso aí. É preciso que a população faça a sua parte e evite atear fogo em vegetação, resto de lixo e entulho, Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira. Previsão de chuva nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória e tempo firme nas demais áreas do estado do Espírito Santo. Linhares, temperaturas entre 19 e 28 graus. Colatina, mínima de 18, máxima 31. Em São Mateus, variação entre 19 e 28. Cachoeiro, mínima de 18, máxima de 27. E em Vitória, mínima de 18 e a máxima 28 graus. A seguir, a gente fala sobre a prisão de um jovem suspeito de homicídio em Linhares. Vamos também a São Mateus saber detalhes sobre a morte do menino de 2 anos que sofreu um acidente com uma churrasqueira em Pinheiros no final de semana. Voltamos com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. A polícia prendeu no residencial Jocafe, aqui em Linhares, um rapaz de 18 anos acusado de homicídio. Brian Barros da Silva é apontado como o autor do assassinato de Guilherme Ribeiro do Rosário, 17 anos. Esse crime aconteceu em maio deste ano, no bairro Linhares 5. As investigações apontaram que o homicídio foi cometido por vingança. E familiares de um jovem morto a tiros em Aracruz fizeram um protesto no final de semana, clamando por justiça. A família de Gustavo Dantas, morto a tiros no último dia 21 de julho, no bairro Bela Vista, em Aracruz, foi às ruas pedir por justiça. Gustavo saía de uma festa no bairro quando um indivíduo ainda não identificado efetuou diversos disparos contra ele. A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local, o jovem já estava sem vida. Até o momento, ninguém foi preso, mas segundo informações, um casal suspeito pelo crime está sendo investigado. Os manifestantes, que vestiam uma camisa com a foto de Gustavo e carregavam cartazes pedindo por justiça, pararam em frente à delegacia da cidade e depois seguiram até a Praça da Paz, onde realizaram a soltura de diversos balões brancos. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, pode acionar o telefone 181. Não é necessária a identificação. E morreu no hospital a criança de 2 anos que teve o corpo queimado após um acidente com uma churrasqueira em Pinheiros, noroeste do estado. Direto de São Mateus, nosso colega J. Barbosa tem as informações. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, hein? Apesar dos muitos alertas feitos pelo Corpo de Bombeiros em relação ao uso de álcool em churrasqueira, que provocaram acidentes com mortes em Aracruz, neste final de semana, mais um acidente.
O registro foi na cidade de Pinheiros. O que era para ser um almoço de domingo com a família terminou em tragédia. De acordo com as informações de testemunhas, a churrasqueira já estava acesa. Mas como o fogo estava se apagando, uma pessoa da família teria jogado álcool, momento em que houve uma explosão e as chamas atingiram a criança de 2 anos, João Lourenço Conceição Viana, que teve 95% do corpo queimado. O menino foi levado para o hospital local, que acionou a equipe do Notaer. A criança chegou a dar entrada no Hospital Infantil de Vitória, mas infelizmente morreu. De acordo com o sargento Calmon do Corpo de Bombeiros, mais de 1 milhão de pessoas são vítimas de queimaduras por ano no Brasil. E para evitar acidentes desse tipo, as pessoas podem utilizar formas mais seguras ao acender uma churrasqueira. A forma mais segura para acender uma churrasqueira, se é que existe, né? Porque assim, é uma situação que oferece risco, então assim, evitar primeiramente a questão de líquidos inflamáveis, né? Álcool. O ideal é estar utilizando um acendedor fabricado, né? Tem os acendedores prontos já, né, para esse tipo de situação. De preferência aqueles com pavio maior, né, mais compridos, que você consiga manter um afastamento da churrasqueira ali. E a principal é evitar líquidos inflamáveis, né, álcool, que assim são muito inflamáveis, né, acaba ocasionando acidente, igual aconteceu nesse final de semana lá em Pinheiros. O pessoal utiliza muito aí um papel umedecido com óleo de cozinha, né, que assim é uma forma de prevenir, né, de não utilizar o líquido inflamável, como seria o álcool, né, no caso. O sargento também alertou sobre os procedimentos quando uma pessoa sofre qualquer tipo de queimadura. Nada de colocar, agora o pessoal antigamente falava muito em usar pasta de dente, pó de café, um hidratante. Por que eu não posso usar esses tipos de creme ou de pasta ou de pó de café? Por quê? Porque aumenta a chance de infecção no local, né? A gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo, né? Ela tem a função de regular a temperatura e também de proteção, né? Contra bactérias, fungos. Então, se eu perdi ali, queimei o local ali, eu perdi a proteção. Se eu coloco um pó de café, uma pasta de dente, eu aumento a chance de infecção, né? Então, fica esse alerta aí. Sofreu a queimadura, lavar o local com água corrente, né? Água a temperatura ambiente, acionar o serviço de urgência e conduzir a pessoa para o hospital. O subtenente Santana, do Corpo de Bombeiros, alertou também sobre incêndios que acontecem dentro das residências por descuido. Na última quarta-feira, um homem de 60 anos morreu após tentar fazer uma ligação elétrica. A casa dele pegou fogo. O caso foi registrado no bairro Liberdade, em São Mateus. Nós temos que ter muito cuidado com relação a incêndios que ocorrem dentro da residência. E um deles é quando a gente esquece alguma panela aquecida e o risco é muito grande de incêndio. E um dos cuidados principais também é evitar que o cabo da panela fique na direção da pessoa, tentar colocar na lateral para que justamente crianças ou pessoas que não tenham conhecimento nenhum fiquem próximo a esse local. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã. Uma semana produtiva para todos nós. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações. Até a próxima edição. Veja agora como o Mercado Agro abriu a semana. Cotações do Agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura abriu a semana cotado a R$ 1.318 a saca. O Conilon 7 está valendo R$ 1.260. Já o café Conilon 78 está cotado a R$ 1.255 a saca. A pimenta do reino está em R$ 35 o quilo e a saca do cacau abriu a semana cotada a R$ 3.320. O Sicoob é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Sicoob deu todo o apoio e suporte pra gente. Foi muito bacana. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo.
Voltamos agora com o terceiro e último bloco do Sim Notícias, trazendo o resumo esportivo. Sim Esportes. Oferecimento. Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares. Olá, amantes do esporte! Falando sobre as Olimpíadas, infelizmente as nossas mulheres do futebol tomaram a virada nos últimos minutos do jogo e perderam por 2-1. Mas as mulheres do voleibol fizeram bonito e venceram o Quênia por 3-0, brilhando, passando com facilidade. Uma notícia peculiar aqui: o skatista português Gustavo Ribeiro teve que lidar com um obstáculo extra durante a disputa das classificatórias do skate. Durante a segunda tentativa de volta dele, ele foi atrapalhado por um dos câmeras, isso mesmo, e ele caiu durante a manobra. Ele então recebeu uma nova chance depois de deliberar com a organização do evento, que foi oferecida a ele a possibilidade de voltar à pista imediatamente ou então de esperar todo mundo passar pela pista e ele ser o último. Ele escolheu a primeira opção, voltou para a pista, só que não deu muito certo para ele, tá bom? Falando sobre o Brasileirão agora. O Flamengo venceu e agora é o novo líder. Ele venceu o Atlético Goianiense por 2-0 no último domingo agora. Depois das derrotas de Botafogo, que perdeu por 3-0 dentro de casa, e o Palmeiras também perdeu por 2-0, agora o Flamengo segue líder do Brasileirão. O outro carioca, o Vasco, gigante da colina, perdeu para o Grêmio pelo placar de 1-0 e voltou a flertar com a zona de rebaixamento. Já o Fluminense venceu a segunda consecutiva e saiu da lanterna e na próxima rodada terá a oportunidade de poder sair do Z4. Bom, e nessa semana não tem Brasileirão, porque quarta-feira agora é a quarta da Copa do Brasil. Inclusive tem um jogão entre Palmeiras e Flamengo. São esses os destaques por hoje, Cláudio. Desejo a todos uma excelente semana. Amanhã eu volto com mais esporte. Valeu, Will. Obrigado pelos destaques esportivos. Um homem morreu após disparo acidental com uma arma de fogo no sul do Espírito Santo. Foi em Guaçuí. Vamos para Cachoeira saber os detalhes agora com Samuel de Fraga. Oi, Cláudio. Olha, esse caso aconteceu no bairro Manuel Monteiro Torres. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou um homem caído na rua com a marca de disparo de arma de fogo no peito. E uma testemunha informou para a polícia que o homem estava com essa mesma arma em uma mercearia e disse que iria atrás de 2 pessoas envolvidas em roubos pelo bairro. Bem, o corpo dele foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeira. Em Guaçuí, um homem foi preso em flagrante suspeito de roubar um estabelecimento. A câmera de segurança da loja registrou a ação do suspeito. Na imagem, é possível ver a atendente atrás do balcão. Ela percebe a aproximação do homem e já fecha uma gaveta embaixo do balcão. O homem se aproxima e exige os aparelhos celulares. E a vendedora, nervosa, entrega 3 aparelhos e o homem sai logo em seguida. De posse das imagens e informações, a polícia então encontrou o homem no bairro São Gabriel. Os PMs fizeram um cerco e conseguiram localizar o homem, onde ele recebeu voz de prisão. O homem foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Os celulares que ele roubou na loja foram recuperados e entregues à Justiça para os procedimentos de devolução. A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de um idoso de 79 anos, em Una, que foi encontrado com pés e mãos amarradas na carroceria de um carro no bairro Quilombo. Segundo a Polícia Civil, a filha mandou matar o próprio pai para poder ficar com a herança. Os envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado por meio cruel, que dificultou a defesa da vítima. A filha foi indiciada também por motivação torpe, pois cometeu o crime para antecipar a herança do pai. Segundo a polícia, o namorado da suspeita, de 21 anos, e o ex-companheiro dela, de 30, é quem praticaram o crime. No dia do assassinato, a vítima dormia. Enquanto os 2 homens entraram na casa, um enforcou a vítima e o outro segurou as pernas da vítima. Depois eles pretendiam desovar o corpo em um local bem longe da cidade, mas acontece que teve um imprevisto. Eles acabaram batendo com o carro e fugiram logo em seguida. O corpo foi encontrado com pernas e mãos amarradas na carroceria do veículo.
O crime aconteceu em 26 de maio desse ano no bairro Quilombo, quando a polícia chegou na casa da vítima, Jair Ribeiro de Almeida, de 79 anos. A casa tinha sido toda revirada e, segundo o delegado Nelson Coelho da Fonseca, a motivação foi para encobrir saques bancários não autorizados na conta da vítima. Nos meses anteriores ao crime, a filha de 22 anos já teria tentado assassinar o pai com doses de veneno. A suspeita foi presa na zona rural do município de Venda Nova do Imigrante, no distrito de Caxixe, e foi encaminhada para o sistema prisional feminino em Cariacica. Teve acidente, gente, na rodovia Pedro Cola, em Castelo. Um caminhão carregado com chapas de pedras tombou às margens da rodovia. O caminhão ficou completamente destruído com as rodas para cima. A carga ficou espalhada às margens da rodovia. O motorista, com dificuldades, conseguiu sair da cabine por uma fresta entre as ferragens. E mesmo pelo estado da cabine do caminhão, ele conseguiu sair do veículo e quebrou apenas a clavícula. A dinâmica não foi informada e, devido ao acidente, muita gente parou para ver o ocorrido. O veículo havia saído de uma procissão com bênção de caminhões. E no trevo de acesso ao bairro Vilagem da Luz, um carro e uma moto se envolveram em um acidente na tarde deste domingo. Segundo o condutor do carro de 38 anos, ele seguia sentido a rua Corinto Barbosa e não se deu conta da aproximação da motocicleta que vinha descendo de Vargem Alta com uma mulher de 34 anos e uma criança de 7. E os dois veículos acabaram batendo. O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para um hospital particular de Cachoeiro. Já o condutor do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Bem, Cláudio, eu fico por aqui, volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Bom começo de semana para você, a gente se encontra na próxima edição, hein? Obrigado, viu, Samuel, pelas informações. Bom começo de semana. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo as redes sociais da TV Sim, no Instagram, Facebook. Nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.